Amém, irmãos? Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos, por a gente estar tendo essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, mesmo que seja através desse canal do YouTube, né? A gente sempre tem falado em várias reuniões que têm sido transmitidas pelo canal, que o nosso sentimento, irmãos, é de estarmos juntos fisicamente. Mas a gente crê, irmãos, que tudo é permissão do Senhor. E graças ao Senhor, Ele também tem permitido que os vídeos eles sejam feitos e que haja um desfrute nesse novo formato, né? O importante, irmãos, é que o nosso coração e a gente juntos e sejamos capazes de concluir aquilo que o Senhor quer em nossa vida e para a edificação da igreja. Por isso, irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelo Senhor mais uma vez nos fortalecer e nos dar vida, nos dar saúde, nos dar condição de nós estarmos juntos, invocando, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos orar um minutinho, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por toda a oportunidade e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Ó Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós não temos capacidade nenhuma na carne, Senhor. E diante de toda essa situação que tem acontecido no mundo, Senhor, isso é claro para nós, que nós somos frágeis, que nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Por isso nós pedimos, Senhor Jesus, nesse momento, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar vida, Senhor Jesus, que o Senhor possa revigorar e restaurar aqueles que precisam ser restaurados, Senhor. Todo coração quebrantado, Senhor, todo coração preso, todo coração travado, que o Senhor possa desbloquear, Senhor, e para que tenhamos pleno acesso, Senhor, ao trono do Senhor. É a esta mensagem que vem do trono, para podermos ligar as coisas da eternidade, as coisas do que vem do teu trono, onde o Senhor habita, Senhor, para que de fato nossa vida seja transformada, Senhor Jesus, e que nós venhamos expressar a vida do Senhor nessa terra. Que o nosso foco, o nosso objetivo não seja olhar para esse mundo e ver um prato de banquetes, mas que seja, Senhor, para adorar o nome do Senhor, para trazer vida, Senhor Jesus, ao Senhor. Senhor, para que de alguma forma nós sejamos úteis ao Senhor. Por isso, Senhor, nos limpa. A esses lares que estão assistindo essas mensagens, Senhor, que o Senhor possa proporcionar um ambiente adequado do Senhor, um ambiente de paz, um ambiente de vida do Senhor, onde o Teu Espírito tenha total fluir, Senhor Jesus. Não, Senhor Jesus, não permita que o mal, Senhor, venha atrapalhar a atenção dos irmãos que estão assistindo essa mensagem. Não permita, Senhor, que nós venhamos estar dispersos a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso nós rogamos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor é a nossa força, Senhor. O Senhor é o nosso socorro. Senhor Jesus, nos socorre, Senhor, porque nós precisamos da vida do Senhor. É somente através dessa vida que nós podemos, Senhor Jesus, alcançar a toda glória que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Senhor, nos esvazia de nós mesmos, de todo o nosso conceito, opinião, Senhor, de tudo aquilo que é do velho homem, mas nos coloque em uma novidade de vida, Senhor, para que nós, Senhor Jesus, nesse momento, venhamos tocar na plenitude do Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças ao Senhor, irmãos, por mais uma mensagem que a gente está transmitindo aqui pelo canal do YouTube da Igreja em Birité. Que você, se está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Os irmãos que estão vendo também, que não é a primeira vez, compartilhe, irmão, esse vídeo com mais irmãos, todas as mensagens que têm acontecido, né, para que o máximo de pessoas possam ter acesso, irmãos, a essas mensagens. A gente crê que o Senhor está próximo à vinda dele e que o Senhor tem preparado, tem trazido uma realidade para que nós estejamos em alerta, para quando ele nos chamar, nós estarmos prontos. Amém?
Então compartilhe, irmãos, com todas as pessoas que você tiver a oportunidade. Amém? Irmãos, a mensagem dessa semana tem como título Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. Irmãos, falar desse personagem é muito difícil de explicar. Nós vimos no decorrer dessa semana, através do estudo do alimento diário, né? Se tem alguma pessoa vendo esse vídeo e não tem acesso a esse estudo, eu creio que ele está disponível nas plataformas digitais. É um estudo que a gente, junto a toda a igreja, né, do mundo inteiro, a gente tem desfrutado para todos terem uma mesma linguagem, né, que possamos ter acesso ao falar atual que o Senhor tem trago para cada localidade, para cada irmão. Amém? Então nós vimos no decorrer dessa semana, irmãos, que falar do Melquisedeque é um assunto muito difícil, tá? Então, que o Senhor possa nos dar graça, amém? Para nós compreendermos tudo aquilo que Ele quer aqui para a igreja em Birité. Senhor Jesus, vamos ler Hebreus 5:11, irmãos? Ó Senhor Jesus. Hebreus 5:11 fala: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, aqui o autor do livro de Hebreus deixa claro, irmãos, que a gente tem chegado aqui nesse tempo que é difícil de explicar muitas coisas, e principalmente sobre essa questão de Melquisedeque. Portanto, irmãos, nós precisamos desfrutar mais do Senhor. O Senhor tem dispensado para nós nesse novo tempo, de tudo isso que tem acontecido no mundo, que Ele está voltando e que Ele nos quer encontrar preparado, que nós precisamos desfrutar. Nós não podemos ser essas pessoas, irmãos, que foi citado aqui no Hebreus 5, pessoas que ainda precisam ser ensinadas de coisas simples, Senhor, de coisas simples, irmãos, coisas que já eram para os irmãos, na realidade está ensinando a outros. Ó Senhor Jesus, e tem muitas coisas, irmãos, que realmente são difíceis, mas quando nós nos voltamos para o Senhor, com todo o coração, com um coração simples, um coração humilde, o Senhor, Ele nos revela. Amém? Senhor Jesus. E, irmãos, o que acontece é que, nesses últimos tempos, nós temos tido 3 tipos de pessoas. Nós estamos tendo as pessoas que não creem no Senhor. As pessoas que creem não estão preocupadas, não estão nem aí para aquilo que a palavra tem dito, para aquilo que o Senhor tem revelado, e as pessoas que realmente têm se tomado uma postura, têm se prontificado a fazer aquilo que o Senhor quer e a viver a vontade dele. Por isso, irmãos, nós não podemos ser como o povo. Essa semana nós tivemos muita citação do povo do deserto, povo do Egito, que quando o Senhor veio para falar com eles, eles não conseguiram ter realidade naquilo que o Senhor queria. Ó Senhor Jesus, mas eles pediram a Moisés que o Senhor nem falasse com eles, porque senão eles seriam consumidos. Irmãos, nós temos visto uma realidade diferente. O Senhor, Ele quer ter uma intimidade profunda com cada um de nós. Irmãos, o Senhor, Ele quer que todo o nosso ser, tudo que nós somos, venha realmente expressar Ele e ser dele. Senhor Jesus, em Hebreus 12:9 também, irmãos, Hebreus 12:9, fala assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne,
que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O 19 agora. E ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Aqui, irmãos, tem duas realidades. As pessoas que se apegam num viver carnal, num viver que é ensinado por tradição humana e vivem aquilo ali o resto da vida. E não se esvaziam de si para que o próprio Senhor ele venha encher. Né? E temos uma outra condição, pessoas que não quiseram, irmãos, realmente se negar a si mesmo para ouvir toda aquela vontade que o Senhor tem a revelar a nós. Mas quiseram continuar nos seus pecados, quiseram continuar na sua vontade da carne, na sua cobiça, em fazer tudo aquilo que a carne tem prazer, e não em se esvaziar e depender completamente do Senhor. Irmãos, como nós temos falado, o Senhor, Ele quer que nós venhamos participar da comunhão com Ele. A mesma comunhão que havia entre a Trindade Divina na eternidade. Nós vimos tudo isso essa semana, que esse tem sido a vontade do Senhor. E eu pergunto para o irmão, você está preparado, irmão? Você tem se preparado para isso? O Senhor, Ele tem você como precioso. E realmente o Senhor quer que você venha ter essa intimidade com Ele e desfrutar dEle. Não se sinta só, não se sinta isolado, não se sinta sozinho, porque o Senhor, Ele quer que você esteja nessa profunda intimidade com Ele. Senhor Jesus. Porque, irmãos, tudo que Cristo fez, nós vamos entender, começar a entrar nesse ponto agora, para a gente entender um pouquinho, que fala em Hebreus 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, Senhor Jesus. Então, aqui, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno. Irmãos, nós vimos essa semana que toda a realidade está na eternidade. Esse é o ponto que traz um divisor de águas na nossa vida. Tudo que Cristo fez, ele foi feito através desse Espírito que está na eternidade. Ele não fazia nada por si mesmo, mas tudo por esse Espírito eterno. Então, por isso que aqui fala, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Cristo, tudo que ele fazia era através desse Espírito eterno, pela eternidade. Não nesse tempo que nós vivemos no mundo, que tem tempo, estações, tem hora, não é isso, mas ligado à eternidade. E como eu disse, irmãos, essa mensagem é uma mensagem um pouco difícil, porque para o homem, talvez isso soa muito difícil de compreender, porque nós vivemos em limitações, nós vivemos em um tempo limitado, nós temos estações, temos dias, temos as horas, e o Senhor ele tem nos mostrado nessa realidade atual, que o Senhor não quer que nós venhamos viver nessa realidade, em que a nossa mente humana tem vivido, mas que nós venhamos estar ligado a essas coisas eternas, essas coisas celestiais. Por isso, irmãos, que foi até citado para a gente, em Efésios 1,17, fala que nós precisamos ter o espírito de sabedoria para nós compreendermos toda essa realidade que o Senhor quer. Então, nós vamos ficar imaginando coisas, vamos imaginar, talvez até pensar que os irmãos estão ficando loucos, mas não iremos conseguir desfrutar de tudo que o Senhor tem falado através de nós. Por isso, irmãos, se você ainda não tem essa realidade do espírito de vida,
Peça ao Senhor, irmãos, esse espírito de sabedoria, para que Ele habite em você, transforme o seu viver, não deixe você estagnado com uma mente humana, uma mente carnal, uma mente caída, mas que você venha nesse momento, e a partir de hoje, até que o Senhor volte, você venha depender desse espírito. Ó Senhor Jesus! E quando, irmãos, estamos nesse entendimento do Espírito, conseguimos ligar todas as coisas celestiais na terra. Tem um versículo em Mateus 18, que fala que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Em Mateus 16, lá fala que o que tiveres ligado na terra, o que ligares na terra será ligado no céu. Só que muitos interpretam dessa forma. Eu vou ligar na terra e vai ser ligado no céu. E a minha vontade ela vai ser feita no céu. Mas nós temos vimos já em várias mensagens, estou reforçando com os irmãos. Vamos ler lá em Mateus 18. Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então aqui, irmãos, o Senhor, ele é claro que o que nós ligarmos na terra, isso já foi ligado no céu. Não é a nossa vontade carnal que vai ser ligada no céu. Vamos entender um pouquinho mais nisso, para os irmãos verem o quanto isso é sério, porque o que acontece, irmãos, é que muitos tomam essa palavra como, o que eu falar então vai ser ligado lá no céu. E o que eu falar, Deus vai fazer a vontade dele, porque ele falou que se eu e o mais um concordar, vai ser dado. Então a gente vai concordar e tudo que a gente quiser pela nossa vontade vai ser feito, porque é uma promessa. O Deus, a palavra dele o Senhor não mente. A palavra dele não volta atrás. Em Tiago 4,3, fala assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal. Para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, essa realidade não é que eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai ter que fazer, porque ele disse que quando nós orarmos juntos, a vontade dele tem que ser feita. Aqui ele fala, pedes e não recebeis, porque pedes mal para esbanjardes os vossos próprios prazeres. Irmãos, nós temos visto nessa semana e nós temos encorajado os irmãos. Irmão, clame diante do Senhor e peça ao Senhor para que o Senhor renove a sua mente e o seu coração, para que você realmente venha viver uma novidade de vida, para desfrutar dessa maravilha, irmãos, que o Senhor tem dado e dispensado para todos nós. Irmãos, isso é acessível para todo mundo. Basta você querer tomar posse disso. Isso só depende de você. O Senhor, ele já pagou todo o preço, ele já se ofereceu, ele deu o seu próprio filho e só depende de você a querer isso, porque ele quer isso com você. Mas você precisa querer. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, fala que pedes e não recebeis porque pedes mal. Irmão, não. Às vezes nós vimos muitos falarem assim, você tem que pedir ao Senhor e você tem que especificar o que o Senhor quer. Irmãos, o Senhor, ele quer que você ligue as coisas eternas na terra. A mesma forma que Cristo fez é o que ele quer que você faça.
que eu faça, que nós venhamos fazer juntos. Ligar as coisas eternas na terra. Não ligar a mentalidade carnal e caída no céu. Não é isso. Senhor Jesus, e a realidade, irmãos, é que nós nem temos a necessidade de pedir porque Ele é Pai, irmãos. E um pai, ele conhece seu filho. Antes mesmo de você pedir qualquer coisa, Deus ele já sabe o que você precisa. Então, busque fazer a vontade do Senhor, busque anseiar pelo plano dele, não por aquilo que você quer esbanjar nessa terra, por aquilo que você acha que vai ter prazer. Irmãos, estar nas coisas do Senhor é um prazer muito além de qualquer coisa nesse mundo. Você está servindo ao Senhor, você está conseguindo cumprir a história que Ele projetou para você. Isso tem muito maior valor e prazer do que qualquer coisa nesse mundo. Você desfrutar da eternidade, das coisas que vêm da eternidade. É um tempo, é um lugar onde Deus está que não é o nosso tempo. É eterno. Senhor Jesus. E mais um ponto, irmãos, que nós vimos sobre a limitação, no decorrer da semana, da conexão do homem temporal, que é esse homem terreno, e ao Deus eterno, em referência ao Antigo Testamento. Né? Nós vimos que foi simbolizada pela Arca da Aliança, que representa a glória de Deus, representa o próprio Deus, com as 4 argolas, e tinha esses varais, que eram madeira de acácia revestida de ouro, que carregavam essa aliança. E o que isso representa, irmãos? Que no Antigo Testamento, por mais que o homem quisesse, ele não podia ter um contato íntimo com o próprio Senhor, porque senão ele seria consumido. Então a arca, que representa o próprio Deus, ela era carregada por 2 varais, que enfiavam nas 4 argolas, e os sacerdotes, eles carregavam a arca da aliança. Senhor Jesus. Mas, irmãos, quando Cristo ele se ofereceu pelo Espírito Eterno, ele pôs um fim no pecado. Tanto os que viriam, que são os do futuro, que somos nós que nascemos depois desse tempo, como os do passado, que eram o povo do passado. As pessoas que sacrificavam os animais, porque nós já vimos claro que é o que fala em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 10, fala que o sangue de animais, ele jamais pode tirar o pecado. Hebreus 10, 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Era impossível. Aquilo representava o próprio Cristo. E quando Cristo ele se ofereceu por esse Espírito Eterno, todo o pecado ele foi consumado. E caso contrário, irmãos, se não fosse Cristo se oferecendo pelo Espírito Eterno, se fosse pelo nosso tempo, ele dia a dia teria que se oferecer pelos nossos pecados. A todo tempo que nós pecamos, ele teria que se oferecer, se ele tivesse limitado ao nosso tempo. Mas Cristo ele se ofereceu de uma forma eterna, onde ele consumou todo o pecado. Senhor Jesus, por isso que ele disse, está consumado. E depois disso ele teve sua redenção lançada na eternidade. Isso, irmãos, foi a maior salvação para nós. Isso é o maior presente que nós podemos ganhar em toda a vida. É tudo que, irmãos, nós podemos nos apegar. Porque as coisas dessa terra são passageiras, irmãos, são temporais. Como disse, é do homem temporal, isso passa. Mas esse sacrifício que o Senhor fez é porque Ele quer que eu, você, nós sejamos inseridos na glória dEle, irmãos. Isso
Transcende, irmãos, todo entendimento. Isso muitas pessoas acham que isso é loucura. Mas esse é o plano do Senhor para nós. Senhor Jesus, e vamos ler Hebreus 8. Nós vimos, irmãos, que quando Cristo ele se ofereceu por esse Espírito eterno, o nosso problema foi todo resolvido. Em Hebreus 8, 13, do 8 ao 13, fala assim: e de fato, repreendendo-os, diz: e eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para o conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, porém sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Senhor Jesus, e vamos ler também o Hebreus 10, 12, do 12... Isso, do 12 ao 18. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, uma única, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então aqui, irmãos, o preço ele foi pago. Tudo que haveria de ser pago, ele foi pago. Aqui no versículo 17, o Senhor fala: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Cristo ele já pagou tudo por você. Desde que, é claro, que você o tenha como Senhor da sua vida. Ou confesse que Ele é o Senhor da sua vida. Que Ele é aquele que te salva. Você não precisa fazer nada, Ele já pagou todo o preço. Não permita que o maligno ele venha escravizar a sua mente e tirar o seu sossego, tirar a sua paz, dizendo que você ainda precisa fazer coisas para o Senhor. Aqui, irmãos, é claro, ele fala que dos seus pecados não lembrarei mais. Tudo aquilo que nos impedia de estar contemplando o Senhor, de estar diante dEle, estar tendo acesso a Ele, foi removido, que era o pecado que fazia a barreira, o muro da iniquidade, o muro da separação. Tudo isso foi removido pelo sacrifício de Cristo. Ele já te deu esse pleno acesso. E Ele tem mostrado para todos nós que Ele quer essa intimidade profunda. Por isso, não permita, irmão. Não permita que o mal ele venha a escravizar a sua mente, escravizar o seu coração, falar que os seus pecados não foram perdoados, que você não tem jeito mais. Irmão, em Efésios 13, fala que você foi selado. Vamos ler lá, Efésios 13, rapidinho. Senhor Jesus, Efésios 1:13, fala: e em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados
com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, irmão, você foi selado com o Espírito de Cristo, o Espírito eterno, você foi selado com Ele. Não tem nada que te impede de ter acesso ao trono do Senhor. Basta você clamar, invocar pelo nome do Senhor, ó Senhor Jesus. Basta você depender desse Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ler também João 15, para você entender o que o Senhor quer de você. João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O Senhor não quer que você vive aflito, desesperado, mas o Senhor quer que você viva em paz, que essa paz ela reine no seu coração, reine na sua família, reine na sua casa, o seu trabalho, reine sobre você e reine em você. E é isso que o Senhor quer, que você tenha gozo, que você tenha paz, porque, irmãos, tudo é por Ele, é para Ele. Senhor Jesus, em Romanos 11:36. Vamos pegar do 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você é dele, irmão. Você já foi selado com o Espírito eterno. Você não pertence a esse mundo, mas você precisa ligar isso na sua vida. Você precisa tomar essa realidade, que você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo. Você pertence à eternidade, à glória do Pai. Ó Senhor Jesus! Nós vimos também, irmãos, um ponto muito importante em Jó 10. Aqui no Jó 10, versículo 1 em diante, a minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho do perverso? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Irmãos, aqui o Jó estava questionando a Deus, se Deus ele era como um homem. Acho que todo mundo conhece essa história, a história de Jó. Todo mundo conhece essa história. E o Jó estava questionando ao Senhor se ele era homem. Por um ponto, irmãos, a gente pode ver que Jó disse que Deus não era homem, sujeito às mesmas condições que ele, né, sem a vida divina. Porque Deus, ele é luz. Deus não pode habitar no pecado. Então, de certa forma, Jó poderia estar questionando a Deus que ele não vivia nessa condição que ele vivia, já criado sobre a escravidão do pecado, debaixo do pecado.
Só que, irmãos, isso vai muito mais além do que às vezes nós pensamos, e tem coisas que talvez o Senhor mostra que Ele nem permite que a gente fale também, né? Mas se a gente parar para pensar, irmãos, o Jó ele estava questionando ao Senhor. Só que o Senhor ele conhece o homem. Em Mateus 6, do 7 ao 8, vamos ler lá para a gente entender. Mateus 6, pode abrir a sua Bíblia, do 7 ao 8. E orando não usareis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Entendeu? Ele te conhece, ele sabe da sua necessidade. Então, de que Jó estava clamando? Vamos ler mais um, para a gente entender, aprofundar um pouquinho a mais. Esse daqui ele vai um pouco mais profundo ainda. Em Salmo 139, versículo 1 em diante. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Então aqui o salmista ele fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. O Senhor me sondas no interior, o Senhor me conhece. Irmãos, só que Deus, nós vimos essa semana que isso foi maravilhoso para nós, isso muda a nossa vida, a nossa forma de pensar, que Deus enviou seu Filho, mas esse Filho já com uma realidade eterna. O que quer dizer isto? Quando fala em Apocalipse 13, 8, que o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas como que ele foi morto desde a fundação do mundo? Irmãos, é porque nós vimos essa semana, e isso é maravilhoso para nós, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo em que nós vivemos nessa terra não é o tempo onde Deus habita na eternidade. Lá não há tempo, não há estação. E por isso que, quando Cristo veio, ele já veio numa condição da eternidade. E nós vimos essa semana que isso é maravilhoso para nós. O Senhor ele já conhecia todo o sentimento de Jó, porque Cristo ele veio da eternidade. Então ele já conhecia todas as coisas. Ó Senhor Jesus. E como eu disse, irmãos, né? E Jó questionava a Deus sobre essas coisas em um pensamento humano, em um pensamento carnal, só que sem essa realidade da eternidade. Quando você liga essas coisas da eternidade, você tem uma outra mente, você tem um outro modo de agir. Todo o seu viver, ele é diferente. Você não vive mais por você, mas você vive por Cristo. Você vive para fazer tudo aquilo que Cristo quer que você faça na sua vida. Senhor Jesus, vamos ler também Romanos 8. Que aí nós vamos continuar para os irmãos entenderem.
Romanos 8, do 1 ao 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Senhor Jesus, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui Deus havia enviado o seu Filho semelhante, mas sem pecado. Senhor Jesus, 2 Coríntios também, 2 Coríntios 5,18, a gente aprofunda um pouquinho mais nisso. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Irmãos, o Senhor ele quer nos receber na glória para que nós venhamos participar desse convívio da Trindade. Esse é o plano do Senhor. Nós temos visto nessa semana, através do estudo do alimento diário, que o Senhor ele quer nos transferir para tomarmos realidade das coisas eternas. Não vivermos mais pensando nas coisas passageiras, nas coisas temporais, mas de fato tomar posse e realidade dessas coisas eternas. Assim como para Jó aquilo parecia de uma forma que ele não conseguia compreender, questionando a Deus, só que o Senhor já tinha oferecido a Cristo já. Cristo já estava na eternidade. E isso, irmãos, isso confunde a cabeça humana. Porque como que você fala assim, tá, mas como que ele foi criado na fundação do mundo, foi morto na fundação do mundo, e ele nasceu aqui, né? Imagina um círculo, ele estava aqui, foi morto na fundação do mundo, ele nasceu aqui, e depois ele veio na eternidade. Como que é isso? Isso é uma confusão, irmãos. Porque nós não podemos viver com a nossa mente nesse tempo carnal, mas desfrutar dessa realidade celestial e espiritual. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, onde que eu estava aqui? Senhor Jesus. E por isso, irmãos, se hoje você quer ter um relacionamento perfeito, relacionamento bom, na sua família, seu casamento, com seus filhos, com seus pais, familiares, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, irmãos, é só você olhar para esse modelo da Trindade. É o relacionamento mais perfeito que existe. Não existe outro relacionamento perfeito como esse. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Então olhe para a Trindade. Olhe para esse relacionamento divino e aplique isso na sua vida. Aplique isso no seu viver, para que tudo haja transformação. Ó Senhor Jesus. E o plano de Deus, irmãos, ele é possível para todos. Às vezes, nós vemos, foi citado para nós, e nós vemos isso sempre, muitos irmãos pensando assim, mas isso não é para mim, porque é só para o irmão X, os irmãos que estão à frente de serviço, os líderes, que já desfrutam muito da palavra. Irmãos, entenda uma coisa, tudo tem um ponto de início. Você precisa iniciar e deixar o Senhor tomar o governo. E Ele fará todas as coisas em sua vida. Você precisa iniciar. E não olhe com a preocupação de se pessoas vão ser aprovadas ou não. Mas olhe e cuide em fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Senhor Jesus, se você está vivo ainda, irmão, se você está respirando ainda, é porque há oportunidade para você. Há oportunidade para mim, para todos nós.
Nós temos total chance. O Senhor tem dispensado isso de forma muito clara para nós. Só que depende de nós destravarmos das coisas desse mundo, não vivermos na escravidão do pecado, não vivermos na escravidão do velho homem, mas sim desfrutar do novo homem. E estar com a nossa mente nas coisas eternas, como nós temos visto. Ó Senhor Jesus. E como nós temos falado, irmãos, sobre a respeito de Melquisedeque, voltando aqui à questão de Melquisedeque, em Hebreus 7, do 1 ao 4, fala: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abandonou e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, quem não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Irmãos, isso aí igual a gente fala, é de muito difícil compreensão, porque não fala de uma forma clara quem é Melquisedeque. Se você for pesquisar, ler muito, tem muitos eruditos que falam muitas coisas, né? Mas nós não podemos apegar às coisas que são boatos, a coisas que não têm uma realidade bíblica e uma verdade sobre aquilo que o Senhor quer para nós. Tá? Uma coisa é clara, irmãos, que fala que ele não tem existência de dias, princípio de dias, nem de fim. Ou seja, está na eternidade. Né? Ele não tem genealogia, nem mãe, nem pai. É até engraçado que na semana passada a gente estava tendo comunhão ali, e um irmão perguntou para outro irmão sobre essa situação, né? E a gente conversando e tal, e esse irmão, ele falou assim: amém, irmão, graças a Deus. Creio que quando nós estivermos face a face ao Senhor, nós vamos ter realidade sobre isso aqui. Ó Senhor Jesus, mas eu creio, irmãos, que o Senhor ele continua nos dando realidade sobre toda a sua palavra, tá? E aqui fala também, irmãos, que ele trouxe vinho e pão, era sacerdote do Deus Altíssimo, é o que está em Gênesis 14, do 18 ao 20. Nós vemos que essa representação tem uma representação do próprio Cristo, que veio, que trouxe o pão, que ele é o verdadeiro pão, e o vinho, né? Que representa o seu sangue. Senhor Jesus. Mas a questão, irmãos, é que nada é pela força humana, né? Nós não podemos ser levados à perfeição e sermos aperfeiçoados pela força humana. Mas temos um sumo sacerdote que penetrou além do véu e está nos levando por meio do seu sacerdócio perfeito ao trono. E é isso que importa para nós. Senhor Jesus, vamos ler Hebreus 6, 19, está um pouquinho atrás aqui, que fala sobre isso. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, isso é maravilhoso para nós, porque Jesus ele transcendeu todas as coisas. Ele adentrou, irmãos, ele abriu, ele tirou o véu. Você não tem mais barreira para contemplar o Senhor, para adorar o Senhor e ter comunhão com Ele. Vamos ler mais um também que fala sobre isso. 1 Pedro 2, 22.
o qual não cometeu pecado nem dolo algum. O qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispos da vossa alma. Irmãos, isso aqui fala claro para nós. Você foi sarado, você foi curado. E ele abriu caminho para nós. Cristo adentrou e abriu o caminho para nós. Temos acesso a essa eternidade e vivemos essas coisas eternas. E voltando só em Hebreus 4:14, para a gente finalizar. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Jesus. Irmãos, nós não temos desculpas. O Senhor tem mostrado de uma forma clara para nós que Cristo ele já adentrou além do véu. Abriu caminho para nós. E, irmãos, nós precisamos estar com a nossa mente nas coisas eternas, no plano do Senhor e viver essa vontade que Ele quer para nós. Por isso Ele é o sacerdócio perfeito e celestial que nos faz estar na glória do Pai. Amém? Jesus é o nosso amado Senhor.